Então vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos começar então esta série do Apocalipse. Aqui no capítulo 1 e o verso 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Então, a Bíblia fala dos evangelhos. Os evangelhos registram a vida e o ministério de Cristo na terra. O Apocalipse revela o ministério de Jesus Cristo no céu. Pense desta forma: os evangelhos mostram o ministério de Jesus na terra, e o Apocalipse, o ministério de Jesus no céu. O que é que Jesus começou a fazer e está fazendo desde que ele ascendeu ao céu? Esta é a revelação do Apocalipse. Por isso é chamado revelação de Jesus Cristo. Pessoas dizem: eu gosto de pregar sobre Jesus. E eu digo: então pregue sobre o Apocalipse, porque o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Certo? Essa revelação ele recebeu do Pai. Aqui diz revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Deus, o Pai, deu a Jesus. E Jesus Cristo deu a João. E João então escreveu para as igrejas. E este testemunho chegou até nós. Então é uma cadeia que vem do Pai para Jesus, de Jesus para o profeta e do profeta para a sua igreja. E nós somos a igreja de Deus. E o verso 2: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. E o verso 3: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aqui tem o Apocalipse, tem 7 bem-aventuranças. Não podia ser 8 e nem 9, né? São 7. Por quê? O Apocalipse é o livro dos 7. O Apocalipse fala dos 7 anjos, dos 7 espíritos, dos 7 óleos, dos 7 selos, das 7 igrejas, das 7 trombetas, dos 7 reis, dos 7 montes, das 7 pragas. Enfim, é o livro, tudo gira em torno de ciclos de 7. E nós temos 7 bem-aventuranças dentro do Apocalipse. Essa é a primeira. Bem-aventurado aquele que lê. Lê o quê? A Bíblia. A palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que lê. E os que ouvem. Ler e ouvir. E guardam as coisas que nela estão escritas. De que adianta ler, ouvir e não guardar? Nós começamos, nós entendemos uma verdade quando nós começamos a praticá-la. Enquanto nós não estamos praticando, por mais que você diga, eu entendi. Não, você não entendeu ainda. Porque você ainda não está praticando. Então por isso diz aqui: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aqueles que guardam. Ou seja, aqueles que praticam as coisas que estão escritas, porque o tempo está próximo. Então eu espero que pela graça de Deus, tudo que nós estamos aprendendo aqui sejam verdades para guardarmos o nosso coração. E para nós vivenciarmos isto aqui. Porque cristianismo é uma experiência que você vivencia, que você tem com Jesus. Essa é uma revelação de Jesus. Cristianismo gira em torno de uma pessoa chamada Jesus. Cristianismo é uma pessoa, é uma amizade íntima com Jesus. E Jesus revela a vontade dele. E aqui é a revelação que nós começamos a ler hoje, a revelação de Jesus Cristo. O verso 4 diz: João, para as 7 igrejas que estão na Ásia. Então, João escreveu esta revelação de Jesus para as 7 igrejas que estão na Ásia. Aqui nós temos o mapa. A Ásia Menor hoje é a Turquia. Hoje é a Turquia, a Ásia Menor. E as 7 igrejas para as quais ele escreveu estavam aqui, olha. Éfeso é a primeira, Esmirna é a segunda, e depois tem Pérgamo lá em cima, e depois tem Tiatira, mais abaixo de Pérgamo, e depois tem Sardes, que é a quinta, e depois tem Filadélfia, que é a sexta, e tem Laodiceia, que é a sétima. Por que é que Deus escolheu
exatamente estas 7 igrejas da Ásia Menor para que João enviasse as cartas que ele recebeu de Jesus Cristo. Porque não existiam somente estas 7 igrejas na Ásia Menor. Existiam muitas outras. Mas Deus escolheu a dedo: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Porque o nome destas 7 igrejas tem significado do estado e da condição espiritual das igrejas ao longo dos séculos. As 7 cartas escritas aqui, elas têm uma mensagem para a igreja local, porque nessas cidades tinham igrejas cristãs, mas também não era só uma mensagem só para a igreja local. Era uma mensagem para um período. O primeiro período da história do cristianismo foi chamado Éfeso, do ano 31, quando Cristo fundou a sua igreja. No ano 31 ele morreu, né? No ano 31. Quando ele fundou a igreja no ano 31, até o ano 100 foi o período de Éfeso. Então Éfeso, além de ser uma igreja local, na cidade de Éfeso, também representa o primeiro período da história do cristianismo. Uma mensagem universal. Universal, do ano 31 ao ano 100. A igreja de Esmirna, que é a segunda, representa o período do cristianismo que foi do ano 100 até o ano 313. Foi o período de maiores perseguições. Perseguições incessantes, perseguições ininterruptas. Um após outro, o imperador de Roma perseguindo o povo de Deus, tentando exterminar o nome de cristãos da face da terra. E quanto mais cristãos eles matavam, mais cristãos surgiam, porque o sangue dos mártires servia como que semente que germinava e produzia uma colheita, aumentava o número de cristãos. Então, Esmirna foi o período de maior perseguição, dezenas de perseguições, do ano 100 ao ano 313. Depois de 313, então, veio a igreja de Pérgamo. Pérgamo é um período de ascensão, de exaltação do cristianismo. Foi o período de Constantino. Constantino, o imperador de Roma, se converteu e então exaltou o cristianismo, tirando o cristianismo da perseguição, das catacumbas, das cavernas, onde eles se reuniam, e colocou o cristianismo nas catedrais e nos templos, transformando os templos pagãos em templos cristãos. Foi o período de exaltação do cristianismo. Por isso que Deus escolheu a dedo estas igrejas, porque Éfeso, Esmirna e Pérgamo representam a condição espiritual nesta fase do cristianismo, até os nossos dias. Até os nossos dias. Depois de Pérgamo veio então Tiatira. Tiatira representa o período da igreja cristã do ano 538. Pérgamo foi do ano 313 até 538. Pérgamo, 313 a 538. Tiatira então foi 538 até 1517. Nós vamos estudar depois, detalhadamente, igreja por igreja. Hoje eu só estou fazendo uma recapitulação rápida. Geral. Tiatira, então, foi de 538 a 1517, quando surgiu a Reforma Protestante, 1517. Ali acabou o período de Tiatira. Aí surgiu Sardes. Sardes é o protestantismo. Então, na profecia bíblica, Sardes é o protestantismo. Todos nós sabemos muito bem que completou 500 anos aí de protestantismo, mas isto já estava profetizado na carta que Jesus escreveu para a igreja de Sardes. Depois, Sardes foi de 1517 até 1798. Aí veio Filadélfia. Filadélfia foi o período mais bonito da história do cristianismo, porque quer dizer amor fraternal. Filadélfia foi o período das missões estrangeiras, foi o período da Sociedade Bíblica Inglesa, Sociedade Bíblica Americana, espalharam a Bíblia para o mundo todo. E depois veio então Laodiceia. Laodiceia de 1844 até os nossos dias. Hoje nós estamos vivendo no tempo de Laodiceia. Não tem mais nada depois de Laodiceia, porque Laodiceia é a última fase da história do cristianismo na Terra. Estamos nela.
Amém, né? Amém. Estamos nela. Não tem outra igreja. Laodiceia quer dizer povo do juízo. Então, Laodiceia dura até a volta de Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai levar para o céu a sua igreja. Amém. Aqueles que ele comprou com seu sangue. Então, queridos, aqui nós temos estas 7 igrejas escolhidas a dedo por Deus para representar a condição espiritual da igreja de Cristo na terra. Aqui diz então o verso 4, capítulo 1, verso 4, João para as 7 igrejas que estão na Ásia: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Deus se apresenta diante de você. Quando eu falo Deus, me refiro tanto ao Pai, como ao Filho, como ao Espírito Santo. Nós queremos que a divindade é um trio celestial. É um trio celestial, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando fala aqui, aquele que é, era e que há de vir. Aquele que é, nos lembra de que ele é o grande eu sou. Amém. Aquele que é, aquele que sempre existiu, ele é eterno. Jeová, né? Jeová, ele é o grande eu sou. Aquele que era, ele sempre existiu. E aquele que há de vir, porque ele vai voltar. Jesus disse: eu irei, mas eu voltarei. Ele há de voltar. E aqui está a promessa. E no verso 5, capítulo 1, verso 5: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Jesus Cristo é a fiel testemunha de quem? Quem é que Jesus Cristo veio? Por que é que Jesus Cristo veio à Terra? Para dar testemunho acerca de quem? Do Pai. Do Pai. Ele veio para revelar o Pai. Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. As obras que eu faço em nome do Pai, pelo poder do Pai. Ele era uma fiel testemunha do Pai. Ele veio mostrar o caráter do Pai, a mente do Pai, o amor do Pai, para que nós entendamos que o Deus do céu não é um Deus irado, mas é um Deus apaixonado pela família humana. Amém. É um Deus que nos ama ao ponto de dar o que de melhor ele tinha, que era o seu Filho unigênito, para morrer por nós. Amém. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus veio mostrar que o Pai, Jesus veio mostrar que ele não veio aplacar a ira do Pai. Ele veio revelar o amor do Pai, tornando-se um de nós e morrendo na cruz para a salvação nossa. Então, muitos pensam, porque no paganismo existia aquela ideia de oferecer sacrifício para aplacar a ira dos deuses. No cristianismo, não. A morte de Jesus na cruz não foi para aplacar a ira de Deus, mas foi para revelar o amor do Pai. Amém. Por nós. Tanto é que Jesus Cristo queria fugir do sacrifício. Por 3 vezes Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E o Pai disse o quê? Não, filho. A minha vontade é que você morra para a salvação dos seres humanos, da família humana. Por 3 vezes o Pai disse não para o Filho. Por quê? Porque o Pai queria salvar. Então não era o Filho aplacando a ira do Pai, mas era o Filho mostrando o amor do Pai para nos salvar. Não desistiu de nos salvar. Mesmo que a gente não presta, não é? A gente é cheio de defeitos e cheio de pecados, mas Deus nos ama. Por isso diz aqui, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Primogênito dos mortos. Primogênito é a palavra usada para o primeiro filho. Então você pode entender a palavra primogênito da forma literal e da forma espiritual. Da forma literal é o primeiro filho. Da forma espiritual não é o primeiro filho. José é chamado de primogênito e não era o primeiro filho. Filho de Jacó. José. Jacó é chamado de primogênito e o filho mais velho era Esaú. Mas ele foi escolhido para ser o primogênito. Então na Bíblia tem a palavra primogênito de forma espiritual, que demonstra a excelência de caráter, a dignidade. E isso se aplica tanto a Jesus como também a José, como a Jacó, como a Davi. Davi também não era o filho mais velho, mas era o mais novo, não é? Mas ele foi o primogênito da família de Jessé. Salomão também não era o filho mais velho, mas foi o primogênito, escolhido para ser o rei sucessor de Davi.
e assim por diante. Então, a palavra primogênito se refere literalmente a Cristo, porque ele foi o primeiro filho de Maria. Primeiro e único filho de Maria. Jesus tinha irmãos e irmãs, mas não eram filhos de Maria. Os irmãos e irmãs de Jesus eram mais velhos do que ele, porque mandavam nele. Queriam mandar, não mandavam, né? Mas queriam mandar. Eles eram filhos de José, que já era um homem viúvo quando casou-se com Maria. José já era um homem já mais idoso, tanto é que ele morreu logo, não é? Ele morreu logo e ficou Maria viúva, tendo só Jesus. Então, quando Jesus morreu na cruz, não tinha ninguém para cuidar de Maria, porque ela não tinha outros filhos e não tinha marido. Então, Jesus pediu para quem cuidar de Maria? João. Jesus, lá da cruz, olhou para João e disse: João, eis aí a tua mãe. E olhando para Maria, disse: eis aí o teu filho. E João entendeu e cuidou de Maria. Quando João foi preso e foi mandado para a ilha de Patmos, ele estava na cidade de Éfeso. A tradição diz que Maria morava em Éfeso com João. E foi de lá que ele foi. Da cidade de Éfeso para Patmos é a questão de umas 4 a 5 horas de barco. 4 ou 5 horas de barco. A minha esposa e eu fizemos essa viagem. A cidade de Éfeso era a maior cidade da Ásia Menor. Hoje ainda é a cidade com as ruínas nos impressionam. Então, quando a Bíblia fala de Jesus Cristo como primogênito, fala tanto no sentido literal, porque foi o primeiro e único filho de Maria, como no sentido espiritual, porque ele, primogênito dos mortos, dentre os que morreram e ressuscitaram, ele é o mais importante. Primogênito dos mortos. Dentre os que morreram e ressuscitaram, ele é o mais digno. Ele é o mais excelente, porque dele dependem todos os mortos. É da vida de Jesus que todos os mortos dependem. Porque através da ressurreição de Jesus, veio a ressurreição de uma multidão que saiu do túmulo. Lá em Mateus capítulo 27, versos 51 a 53, Mateus 27, versos 51 a 53, diz que quando Jesus ressuscitou, uma multidão, ou seja, muitos corpos de santos ressurgiram depois dele. Ou seja, depois de Jesus, muitos ressuscitaram glorificados. E entraram na cidade de Jerusalém dizendo: nós ressuscitamos com ele. Por isso Jesus é chamado primogênito dos mortos, porque ele é o mais excelente dos mortos ressuscitados. Porque é dele que todos nós dependemos para a ressurreição. Primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra. Como é que Jesus é o príncipe dos reis da terra? Quando fala reis da terra, não está falando dos reis corruptos da terra, mas da nova terra. Da nova terra. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Jesus Cristo é o príncipe destes reis. Apocalipse 21. Falando sobre a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, capítulo 21, verso 12. Todos acharam? Bem. Capítulo 21, verso 12. E tinha a cidade da Nova Jerusalém, tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas 12 portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Em cada porta da Nova Jerusalém, que são 12, tem o nome de uma tribo de Israel. Porque cada tribo de Israel, ou seja, Israel espiritual, porque Deus, depois que Israel literal foi rejeitado por Deus, quando é que Israel foi rejeitado por Deus? Quando eles rejeitaram o Messias. Quando eles rejeitaram o Messias, Deus falou agora o Israel é aquele espiritual. Todo aquele que tem a fé de Abraão, não o sangue de Abraão, todos aqueles que têm a fé de Abraão fazem parte do Israel espiritual. São pessoas circuncisas de coração. Podem não ser circuncidadas fisicamente, mas são circuncisos de coração. Todos nós que abraçamos a Jesus pertencemos ao Israel espiritual. E todos nós vamos ser enquadrados em alguma tribo. Vamos viver na nova terra e vamos entrar na Nova Jerusalém por um portão onde está o nome da nossa tribo. E essas tribos têm reis, têm líderes. Por isso diz aqui no capítulo 21
e o verso 24. Estão aí o capítulo 21 e o verso 24. E as nações, então, a nova terra vamos ter nações. Mas não são 209 nações, nem 196, são 12 nações, porque são 12 portas. Não tem mais do que 12, nem menos de 12, são 12. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 12 portas. E o povo de Deus vai ser formado por essas 12 nações que têm reis. Vejam aí no capítulo 21, verso 24, diz assim: e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra, vamos ter reis na nova terra, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Os reis da terra virão com a sua tribo, com a sua nação, adorar a Deus na nova Jerusalém. A Bíblia diz que os 12 apóstolos serão colocados em 12 tronos. Abra sua Bíblia aí, não é? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 19. Capítulo 19 de Mateus, verso 28. Capítulo 19 e o verso 28. Todos acharam? Amém. Aqui diz: e Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, falando para os 12 apóstolos, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A nova terra estará dividida em 12 tribos, chamadas 12 tribos de Israel, e serão julgadas pelos 12 apóstolos, que terão 12 tronos. Vejam como Deus é organizado, e Deus preparou a nova terra, onde você e eu vamos viver, nós que fomos comprados pelo sangue de Jesus, vamos viver ali. Mas não vai ser uma coisa bagunçada, qualquer, eu entro pela porta que eu quiser, eu me assento, eu entro lá para adorar a Deus na Nova Jerusalém e fico onde quiser. Não, você não fica onde quiser, você fica onde Deus estabeleceu, Deus determinou. Você entra pela porta que Deus determinou. A primeira lei de Deus é ordem. Ordem. A bandeira do Brasil diz ordem e progresso, mas está faltando, né? Mas no céu e na nova terra existe o quê? Ordem. Aqui diz que, voltando então para Apocalipse 1, não é? Fala que Jesus Cristo é o príncipe dos reis da terra. Tem os 12 reis das 12 supernações. Vocês sabem que o plano de Satanás é dividir a terra em 10 supernações, não é? As 10 supernações, os 10 blocos econômicos estão sendo formados na terra hoje. Que é uma nova ordem. É a nova ordem mundial, como dizem, chamam de nova ordem mundial. Mas isto aí, esta é uma contrafação da verdade. Porque Deus fala que Ele tem uma nova ordem mundial, onde o rei, não é, dos reis é Jesus, e Ele é chamado príncipe dos reis da terra, Jesus Cristo. E vão ser 12 super nações. Então Ele é o príncipe dos reis da terra. O final do verso 5 diz: aquele que nos ama, que é Deus, não é? E em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. A salvação é através do sangue de Jesus. Não há salvação pela guarda da lei, não há salvação por penitências, não há salvação por compra em dinheiro. Você não compra a salvação, você aceita a salvação porque é um dom, é uma oferta que Deus dá. Por isso chama-se graça, é porque é de graça. Amém. Custou o sangue de Jesus, custou caro, mas para você chega de graça. A graça divina chega de graça para você, porque foi paga pelo sangue do Cordeiro. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Verso 6. E nos fez reis. Viu como o plano de Deus é ter reis? Reis que vão governar as 12 tribos de Israel na nova terra. E nos fez reis e sacerdotes. Para Deus o seu Pai. E a Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Amém. Agora o verso 7. Eis que vem com as nuvens. Quem vem com as nuvens? Aquele que subiu entre as nuvens,
Atos capítulo 1, abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. Vamos ver aqui. Atos capítulo 1, verso 9. Todos acharam? Atos capítulo 1, verso 9. E quando dizia isto, vendo eles, esse vendo-o, esse o se refere a quem? Jesus. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras falando com os discípulos, ele começou a ascender, começou a subir. Por isso diz o verso 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele, Jesus, subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Ele vai voltar do mesmo jeito que ele subiu. Ele subiu em nuvens. Ele vai voltar em nuvens. Ele foi subindo até ser ocultado pelas nuvens. Por isso diz aqui no capítulo 1 e o verso 7 de Apocalipse. Capítulo 1, verso 7. Diz o quê? Eis que ele vem com as nuvens. Nuvens de anjos. São milhares e milhares, miríades e miríades de anjos celestiais, anjos de Deus. É muito anjo, irmãos. É muito anjo. O nosso pequenino, minúsculo planeta Terra tem mais de 7 bilhões de seres humanos. E pensem que este planeta Terra é como se fosse um grãozinho de areia na galáxia. Pensando no planeta Terra em relação à nossa galáxia, que é a Via Láctea, é como se fosse um grão de areia. De tão imensa que é a galáxia e tão pequeno o planeta Terra. E nesse pequenino planeta existem mais de 7 bilhões de seres humanos. Ora, imaginem quantos anjos existem no céu. Pensa em bilhões e bilhões e bilhões. Por isso, quando Jesus voltar, ele vai voltar em meio... Ele foi tomado pelas nuvens de anjos que o receberam na ascensão, e ele virá também com uma nuvem de anjos. Nuvem de anjos. E o verso 7 diz: e todo olho o verá. Quantos olhos o verão? Todo olho o verá. Estudando a Bíblia uma vez com uma pessoa, ela disse: pastor, este todo olho o verá não é o olho físico, porque só os bons é que vão ver. Falei, aqui não está dizendo que não é olho físico. Aqui não está dizendo que só os bons, os santos vão ver Cristo voltando. Aqui está dizendo que todo olho é todo olho o verá. Todos o verão. A volta de Jesus não será secreta, não será no anonimato, não será oculta. A volta de Cristo é visível, porque a ascensão dele foi visível. Ali no Monte das Oliveiras, quando Jesus ascendeu ao céu, não estavam somente os discípulos. Tinham mais de 500 pessoas no Monte das Oliveiras quando Cristo ascendeu ao céu. Todos o viram subir e todos veremos Cristo descer. Alguns olharão Cristo descendo nas nuvens do céu com terror, com pavor. Mas outros o verão com lágrimas nos olhos e alegria no coração, dizendo: este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Ele nos salvará. Todos o verão, mesmo os que não querem ver, eles o verão, porque diz em Apocalipse 6, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 6. Veja só aqueles que não querem ver, mas terão que ver. Capítulo 6 de Apocalipse e o verso 15 e 16. Todos acharam? E diziam aos montes, verso 15, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, não está falando que são os santos, porque os reis da terra, e os grandes da terra, e os ricos da terra, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos rochedos,
aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Pessoas que não querem olhar para o rosto brilhante, glorioso de Cristo descendo nas nuvens do céu, porque eles não o amam. Porque a glória que acompanha a volta de Cristo, o fulgor e o brilho que vem do rosto de Cristo, para os santos é transformação, porque transforma você de mortal para imortal. Amém. Amém. Glorificação. Mas para os ímpios que não amam a Deus, aquela glória, aquele fulgor, os fulmina. Por isso eles não querem olhar, porque eles serão fulminados pelo brilho que vem de Deus. Porque a glória de Deus consome o pecado. E quando você se agarra ao seu pecado e não larga do seu pecado, você morrerá com ele. Agora, quando você confessa o seu pecado e Cristo toma sobre ele os seus pecados, você recebe a bênção da salvação. Porque Cristo morreu pelos seus pecados. Amém. Queridos, aqui está dizendo que muitos não gostarão de olhar para Jesus, mas terão que olhar. Abra a Bíblia também em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, verso 30. Mateus capítulo 24, verso 30. Verso 30 e 31. De Mateus capítulo 24. Todos acharam? Sim. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Quantas nações o verão? Todas as tribos, todos os homens, todas as mulheres, todos os olhos o verão. Não é só dos salvos ou dos perdidos, todos o verão. Só que uns o verão com alegria e com vida eterna. Outros o verão com terror, sendo fulminados. Então, vamos ler de novo o verso 30, né? Capítulo 24, verso 30. Porque, queridos, existe muita má compreensão da palavra de Deus quando você lê, mas não entende o que está lendo. E para que você entenda aquilo que está lendo, a gente ora antes de começar a leitura. Quando nos aproximamos da palavra de Deus sem oração, sem ter o espírito humilde de um discípulo para aprender de Jesus, nós não vamos entender. Podemos ter doutorado e bacharelados, mas não vamos entender. Mas se nós nos aproximamos da palavra de Deus com referência, como fazia Martinho Lutero, que nunca abria a Bíblia sem primeiro orar, então a palavra de Deus se torna clara para nós. E aqui no verso 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quando Cristo voltar, ele volta como Filho do Homem. Ele ama esse título Filho do Homem, porque ele retém para sempre a natureza humana. Amém. Ele tem a natureza divina, mas ele renunciou à forma divina e retém para sempre a forma humana. Eternamente, para todo sempre, a forma do Filho de Deus será forma humana. Ele se ligou a você por um laço que jamais se romperá. Amém. Ele se ligou a nós por laços que jamais se partirão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não o deu por 33 anos. João 3,16 diz que Deus o deu para sempre. Ele é um conosco. Ele é Deus conosco. Um conosco. Emanuel. Ele é um conosco. Eternamente Jesus Cristo é membro da família humana para todo sempre. Amém. Isso alterou o trio celestial. Porque Jesus Cristo, antes de nascer da Virgem Maria, ele tinha a forma divina somente. Não tinha forma humana. Mas quando ele assumiu a forma humana nascendo da Virgem Maria, ele continuou sendo Deus, mas com a forma humana. O único rosto divino que você conhece e eu conheço é o rosto de Jesus. As mãos que pegavam e abençoavam as crianças, os pés empoeirados caminhando pelas terras, indo em busca das almas perdidas. O rosto divino que nós conhecemos é o rosto de Jesus. Ninguém jamais viu o rosto do Pai. Ninguém jamais viu o Espírito Santo. Nunca, jamais foram vistos por ninguém. Mas o Deus Filho, ele se fez carne. Para sempre ele se fez carne.
Por isso, aqui diz, o Filho do Homem, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão. Quantos ouverão? Todos. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E quem vem com ele? Verso 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Ele não vem sozinho, ele vem com miríades e miríades de anjos. E esses anjos são enviados aos 4 cantos da terra, diz aqui, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, ou seja, as 4 extremidades, norte, sul, leste e oeste. Os anjos recolhem o quê? O trigo. Recolhem o Israel de Deus, espalhados em todos os cantos da terra, de uma outra extremidade dos céus. Queridos, voltando então para Apocalipse capítulo 1, veja quanta beleza existe em um verso, né? Em um verso da Bíblia. Esse Apocalipse capítulo 1, verso 7, nós poderíamos ficar aqui estudando horas só usando este verso 7 do capítulo 1. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Até mesmo os que o traspassaram. Olha aí. Vocês lembram lá em Mateus capítulo 26? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus 26. Mateus 26, verso 64. É o cumprimento, é uma profecia que se cumpre ali em Apocalipse 1, 7. Uma profecia. A profecia feita por Jesus em Mateus capítulo 26. E o verso 64. Acharam aí? Mateus 26 e o verso 64. Quando Jesus estava diante de Caifás, sendo criticado, sendo condenado, vamos ler o verso 62 em diante, verso 62 em diante, do Mateus 26. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma aos que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. E o verso 64, disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Você, Caifás, você vai me ver vindo nas nuvens do céu. E quando Caifás ouviu esta palavra de Jesus, verso 65, então o sumo sacerdote rasgou seus vestidos, dizendo: blasfemou. Blasfêmia. Mas Caifás vai ressuscitar para ver quem foi aquele que ele mandou matar. Vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Por isso diz aqui, queridos, no verso 7, ainda estamos no verso 7, não é? Eis que vem com as nuvens, em todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. Os soldados que pregaram os cravos nas mãos de Jesus, o soldado que furou o lado de Jesus, Caifás, Pilatos, eles serão ressuscitados para verem quem eles mataram, que realmente foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Messias, que eles rejeitaram. Pilatos rejeitou o Messias, mas não rejeitou sem ter uma oportunidade de aceitá-lo como Salvador, porque Deus deu um sonho para a mulher de Pilatos, dizendo, e ela, no sonho, ela viu Cristo sendo crucificado, Cristo sendo ressuscitado, Cristo ascendendo ao céu e Cristo voltando em poder e glória como Rei dos Reis. Tudo isso ela viu no sonho. E ela ficou apavorada, escreveu um bilhete para Pilatos, e quando Pilatos estava na dúvida de condenava ou não condenava, ele recebeu o bilhete, e no bilhete ela dizia: eu tive um sonho, e muito sofri no sonho por causa deste homem. Não entres na causa deste justo. Não entres na causa deste justo. Queridos, Pilatos teve a oportunidade de falar: não vou condenar. Ele é justo. E Deus mostrou isso para minha esposa num sonho. E agora que eu estou para decidir, chega esse bilhete na minha mão, é Deus que está me falando isso.
Mas ele, por amor ao trono, condenou Jesus. E depois de condenar Jesus, ele foi deposto. Cristo morreu no ano 31. Pilatos foi deposto da posição de governador romano na Palestina no ano 36. E foi mandado para o exílio. E no exílio, sem as riquezas do mundo e sem a salvação, ele perdeu a esperança da vida e suicidou. Queridos, todos nós temos a oportunidade de salvação. Amém. Ninguém morre sem ter a oportunidade de se salvar. E Deus não vai cobrar das pessoas aquilo que elas não sabem. Mas Deus vai cobrar de cada um de nós as oportunidades que Ele nos deu e nos dá. Porque o Espírito Santo fala comigo, fala com você, fala com todas as igrejas, mesmo com pessoas que estão no budismo, no hinduísmo, no islamismo. O Espírito Santo, ele transcende paredes de igrejas, queridos. O Espírito Santo está além das paredes de igrejas cristãs, ele está penetrando nas religiões não cristãs, está fazendo discípulos para Jesus lá dentro. Amém. Assim como o centurião que assistiu à morte de Cristo, ele se converteu. Porque quando Cristo morreu, o centurião que estava ali olhando para Cristo, ele disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ou seja, Cristo morreu salvando, Cristo ressuscitou salvando e continua salvando. Amém. Eu quero terminar com vocês então dizendo aqui no verso 7, não é? No verso 7, eis que ele vem com as nuvens, ele vem mesmo, e todos saberão quando ele vier. Não tem como ficar desconhecendo. A volta de Jesus não precisa ser anunciada pela televisão ou pelo jornal. Todos saberão quando ele chegar. Mas lembre-se que antes de Jesus chegar, quem vai chegar primeiro é Satanás, dizendo: eu sou o Cristo. E muitos que não estudam a Bíblia serão enganados por Satanás. Adorarão Satanás como se fosse Cristo. Porque ele vem com a mesma voz, com os mesmos sermões, fazendo os milagres. Queridos, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que ultrapassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa. Jesus está falando: eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Ele está dizendo: eu sou o princípio e eu sou o fim. Antes de mim não existe Deus, e depois de mim também não. Eu sou o início, eu sou tudo. Jesus Cristo, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu me regozijo ao pensar que este Todo-Poderoso é meu irmão, é seu irmão chamado Jesus Cristo. Ele é o Todo-Poderoso. E lá em Hebreus diz que ele não, capítulo 2 de Hebreus, diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele é o nosso irmão. Que ele veio como fiador nosso, pagou o preço e agora ele volta para nos buscar, nos resgatar, nos levar para o céu. Amém? Amém. Eu quero que você esteja lá. Ele quer que você esteja lá. Amém? Amém. Deus seja louvado.